E aí, pessoal do nono ano? Espero que esteja tudo bem com vocês e nós estamos aqui novamente. Vamos iniciar agora o conteúdo do nosso terceiro bimestre, que já é um conteúdo que a gente vinha vendo, né? Que era o continente asiático, mas hoje a gente vai ver dois temazinhos do continente asiático, que são os climas do continente e a população, tá? Lembrando, é sempre bom lembrar quais são os países, né, do continente asiático. Tá aí o mapa novamente na tela. Nós temos aí países importantes como Japão, China, Rússia, Emirados Árabes, Arábia Saudita, a Turquia, né? Então tem países extremamente importantes, países, parte deles islâmicos. Temos países, né, que a gente chama, né, os habitantes que têm traços orientais, né, o olho puxado. Temos países extremamente árabes, então é uma diversidade grande populacional que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas vamos começar falando sobre os climas do continente asiático. E como vocês podem ver, os climas eles também têm uma diversidade grande, né, nos climas. Dei uma olhada aí, né? Primeiro, os climas quentes, né? Nós temos o clima equatorial, principalmente ali no sul do continente, onde fica a Indonésia, tá? Temos o tropical úmido, ali próximo a Tailândia, Camboja, Vietnã, Laos, tá? O terceiro clima é o tropical seco e tem o desértico, que ficam próximos, né? Regiões próximas. E aí pega países como Irã, Afeganistão, Arábia Saudita, pega uma parte da Mongólia e uma partezinha da China, tá? Então, esses são os climas quentes, tá? E tem os climas também temperados, que estão lá em verde, que fica principalmente na Rússia e numa partezinha da China. Então, o clima temperado continental, principalmente ali na Rússia e uma partezinha na China. E o clima temperado mediterrâneo pega o Japão, pega Taiwan, pega uma parte da China, tá? E também temos, para finalizar aí, os climas frios. Tem dois tipos de climas frios, o polar e o de montanha. Qual a diferença? Que o de montanha ele tem a característica de ter altitudes. Então, esse clima de montanha a gente encontra em três lugares, né? Na China, na Mongólia e no Turcomenistão. São esses três países que a gente tem o frio de montanha. E o frio polar, ó, lá em cima, na região chamada de Sibéria, lá na Rússia. Tá? Então esses são os climas do continente asiático. Como é que a gente pode resumir? São climas dos mais diversos, né? Temos climas quentes, climas frios, climas muito frios, climas temperados, tudo dentro de apenas um continente. Então a gente não pode caracterizar de maneira nenhuma o continente asiático nem como quente, nem como frio, nem como temperado. A gente tem uma diversidade de climas. Vamos falar um pouquinho agora sobre a população asiática. Mesma coisa, nós não podemos caracterizar o povo asiático com apenas um traço físico, com apenas uma característica. Não, nós temos vários tipos de características de população. Nós temos diferentes religiões, né? A religião islâmica é muito forte em alguns locais. O hinduísmo é muito forte em outras. O budismo também é muito forte. Então nós temos várias regiões diferentes nos mais variados países, tá? São países extremamente interessantes, né? Os países do Oriente Médio, né? Que a gente acha bem diferente da gente pela cultura islâmica, pela a quantidade muito grande que eles têm de petróleo. Então esses países acabam tendo um atrativo de serem muito bonitos, mas em contrapartida a maior parte da população vive em condições abaixo da linha da pobreza. Então é um continente muito interessante para se estudar.
E aí eu botei como característica, né, selecionei aí do lado dois países, né? Primeiro, a China. Por que a China? Porque a China é o país que tem a maior população do mundo e que, ao lado dos Estados Unidos, tem uma economia extremamente forte. Tá? Porém, existem vários problemas nesse país para serem solucionados. Tá? O principal deles é a diminuição da pobreza, principalmente nas áreas rurais. Estima-se que aproximadamente 40% da população da China ainda viva nas áreas agrícolas, que não são áreas agrícolas desenvolvidas. Né? O problema não é morar na área agrícola. O problema é que ali não tem desenvolvimento. Tá? E coloquei também a Índia, que é outro país extremamente populoso, que, segundo estimativas, aí até 2050 a Índia passe a China e se torne o país mais populoso. E a pobreza na Índia também é muito grande. Tá? Eles têm um sistema de castas, né? A gente vai ver mais para frente, eles têm um sistema de castas, né? Que se você nasce em determinada casta, você não pode ascender socialmente. É um país totalmente diferente do nosso. E aí a gente vai falar sobre as diferentes regiões da Ásia, né? Nós temos aí inicialmente o Sudeste Asiático, né? Com alguns países aí se destacando, a Tailândia, Indonésia, Filipinas. A Indonésia é o país mais quente do, do continente asiático. Então, se você quer viajar um dia para a Ásia e não quer passar frio, essa região aí, principalmente o sul do Sudeste Asiático, é a mais interessante, tá? E essa região ela passou nos últimos anos por um crescimento econômico muito grande, muito fruto de atividades agrícolas e industriais, tá? Com investimentos sobretudo da China e do Japão. Então, o Japão e a China, eles expandiram suas empresas e estão investindo muito nesses países aí, tá? O Vietnã, Laos e Camboja, né, que são países que passaram por guerras, né, e eles vêm passando por um processo de reconstrução e modernização. E o índice de desenvolvimento desses países eles vêm aumentando. Então, é uma região que vem alguns países se recuperando de guerra, outros vêm crescendo industrialmente, muito em questão, muito por causa de investimentos do Japão e da China. Vamos falar agora sobre, talvez seja a região, talvez não, é a região mais conflituosa, é a região mais problemática do Oriente Médio. Primeiro, porque há ali uma quantidade enorme de petróleo. Então, há interesses de outros países, principalmente dos Estados Unidos, em explorar, em manter relações com alguns desses países aí. Tá? Então, já aconteceram diversas guerras nesses países, né? O Irã envolvido em conflitos, já teve guerra no Iraque, tem uma guerra civil atualmente na Síria. A Turquia é um país extremamente complicado também. A Arábia Saudita tem uma das maiores ditaduras do mundo, né? Uma ditadura de direita. Né? O Bahrein, o Catar são países complicados, o Kuwait também. Então você tem ali uma quantidade muito grande de países que possui grandes quantidades de petróleo e que tem essa questão aí, tá? Só lembrando que é uma área fértil, né? Que a agricultura ela consegue se desenvolver, tá? E é uma área também que nasceu, nessa região nasceu o islamismo, tá? Na Arábia Saudita, na cidade de Meca, que é a cidade sagrada dos muçulmanos, tá? Então, a população e economia do Oriente Médio, tem cerca de 310 milhões de habitantes, que é um pouquinho menos
aproximado da população dos Estados Unidos, tá? Então, o Oriente Médio todo aí tem a população dos Estados Unidos, tá? E nos países mais secos, como o Kuwait e o Catar, praticamente 100% da população é urbana. O Catar, que vai ser aí a sede da próxima Copa do Mundo, em 2022, é um país extremamente quente, né? E eles estão passando por, assim, tendo muitas dificuldades para organizar essa Copa do Mundo, porque as temperaturas chegam a 50 graus. Então, a Copa do Mundo, que geralmente é jogada em julho, ela vai ser jogada em novembro, né? Para tentar amenizar. Todos os estádios lá vão ter ar-condicionado. Então, é uma região, é um país bem complicado. É um país que tem cerca, né? Não tem muitos habitantes, né? Os habitantes são pequenos, 200 e poucos mil habitantes. Então, é uma região bem complicada o Oriente Médio. Vamos falar um pouquinho sobre o leste asiático, que do ponto de vista econômico e do ponto de vista industrial, né, é aquela região que é a mais desenvolvida. Tá? Por quê? Porque tem Japão, tem a China, tem a Coreia do Sul, que são países que estão ali no topo da economia mundial. A China, por exemplo, rivaliza com os Estados Unidos como liderança econômica mundial. O Japão é a terceira economia mundial, apesar de não ser muito grande. Notem aí à direita, o Japão é um pouquinho maior do que o estado de São Paulo, é um país pequeno, mas extremamente populoso e extremamente forte economicamente, desenvolvido. É um dos países, a expectativa de vida é altíssima, né? Ultrapassa os 83 anos no Japão. Ao lado ali tem a Coreia do Sul, que é um país que vem em extremo desenvolvimento também, muito investimento em educação, tecnologia. A Coreia do Sul vem crescendo muito nas últimas décadas. E a China, né? A China é um gigante, não só no tamanho, não só na sua população, mas nas cifras milionárias, bilionárias que o país movimenta, tá? Então, do ponto de vista econômico, essa região aí é extremamente importante, tá? Se o Oriente Médio é forte economicamente conflituoso, o leste asiático a gente pode pensar que extremamente forte economicamente, com uma visão de expandir os seus negócios para outras regiões. E agora a gente vai ver sobre a Ásia Central, que abrange algumas ex-repúblicas da União Soviética, tá? Alguns desses países aí faziam parte da União Soviética. Na verdade, todos esses países faziam parte da União Soviética, tá? Então, com destaque aí para o Cazaquistão, que é o maior país, o Afeganistão, que era o país em que o Bin Laden, né, aquele indivíduo que estava envolvido com a queda das Torres Gêmeas em 2001, né, nos Estados Unidos, e ele se escondeu muito tempo no Afeganistão, né, o Bin Laden. Então, são países que não têm uma força muito grande econômica e que passam também por alguns conflitos, né? Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, né? Cazaquistão e o Afeganistão. Então, são os países da Ásia Central. Então, para lembrar, países que faziam... O que é a Ásia Central? Países que faziam parte da antiga União Soviética, que tem uma ligação muito forte ainda hoje com a Rússia, tá? E para gente finalizar aí a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre a Ásia Meridional, tá? Que engloba os países ao sul do Himalaia, tá? Essa região é uma região muito populosa, que chega a quase 2 bilhões de habitantes, tá? 1,8 bilhão. Só que 1,3 bilhão de habitantes está na Índia. Então a Índia acaba concentrando aí boa parte da população
dessa região e nada mais natural, né? Um país grande, um país aí que é mais da metade do resto aí da Ásia Meridional. E essa região, né, não só essa, a Ásia Meridional, mas a Ásia Central, elas são a menos urbanizadas da Ásia, né? Então elas juntas, elas possuem apenas 34% da população vivendo em cidades, tá? Mesmo na Índia, cuja industrialização e urbanização são aceleradas, 67% da população era rural, tá? Então, é rural. Então, quando a gente fala em meio rural e meio urbano, a gente entende o mundo com os nossos olhos, com o Brasil, a gente tende a acreditar que todos os países do mundo, a maior parte da população vive em áreas urbanas, né, nas cidades. Mas não, né? Notem que todos esses países aí que a gente acabou de ver, aí, ó, na Ásia Meridional, Paquistão, Índia, Nepal, Butão, Bangladesh, Mianmar, Sri Lanka, e aqui também, né, que é a área dos quistões, né, Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão, Afeganistão, todos esses países aí, a maior parte da população vive em áreas rurais, tá? Então, a gente, para compreender o mundo, a gente tem que, muitas das vezes, tirar a noção que a gente tem de Brasil para poder compreender outras regiões, outras partes do mundo, tá? Então, a gente fica por aqui. A gente viu um pouquinho hoje sobre essa regionalização, vimos um pouquinho sobre os climas e sobre a população também das regiões asiáticas, tá? Então a gente finaliza aí essa parte da Ásia, da população e do clima. Na próxima aula, a gente vai continuar na Ásia e vamos ter um capítulo especialmente só sobre o Japão, né? E depois um capítulo só sobre a China, que são os países assim que a gente que tem mais destaque, né, economicamente no mundo, tá? Então, até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.